Olá pessoal, esse vídeo é para você, minha amiga, meu amigo, que está cansado já de ver as notícias políticas do nosso país, chamado Brasil. Gente, eu não tenho ainda, né, um canal porque eu não tô tendo tempo pra cuidar de um canal, né? Então, assim, eu não tenho super produção de vídeos, mas eu senti muita vontade de fazer esse vídeo porque é difícil, né? A nossa vida, como eu sou estudante de engenharia química e eu gosto de política, acompanho, desde que mudou de transição, né? O governo do PT agora para o Bolsonaro. E eu tenho acompanhado a Câmara, o Senado, tudo que tem acontecido e eu tenho visto, né, que tá uma guerra, né? Bom, na minha concepção, essa guerra ela se iniciou no mundo espiritual e muitas pessoas falam que não se pode misturar religião e política, mas chega de blá blá blá. A gente vive num país livre que cada pessoa tem a sua opinião e eu tenho que a minha opinião é essa, que a gente é livre ainda e se nós lutarmos pelos nossos direitos, nós vamos continuar tendo liberdade de cada um ter a sua opinião, né? E isso é uma coisa muito séria e é uma coisa que tem me deixado meio preocupada, porque esses políticos estão sambando na nossa cara, tá entendendo? Eu tô cansada já de ver notícias que nem como foi agora, né? Nesse dia 4 da CPI das fake news, em que a deputada, né, Joyce Hasselman, não consigo pronunciar o nome dela direito, tava naquela CPI da fake news. Bom, eu não tenho tempo de ficar pesquisando muito, né, porque só para ver a sessão demora 10 horas. Mas, assim, tem que cada um pesquisar em todas as fontes disponíveis, né, da Câmara tem, é só colocar lá CPI da fake news. E lá você mesmo pode ver e ter conhecimento do que eu tô falando. Eu não sou obrigado a colocar todos aqui os links ainda, porque eu não estou fazendo esse canal ainda com esse intuito, né? Mas quem sabe futuramente. E eu achei um absurdo, assim, agora a gente tem, né, como fazer assim na Câmara e no Senado, que nem ouvi falar que teve também no Senado, sobre coisas fiscais, que teve até quase porrada com o Mamãe Falei lá. Então, agora a gente tem esse debate, né, de direita e esquerda, mas antigamente era só esquerda e nada. Então, agora que a gente tá tendo um entendimento, né, antes eu não tinha, porque também eu era criança, agora eu já tenho uns 24 anos, então eu já acompanho desde o PT todos os passos que esses políticos vêm dando. Eu não votei no PT e nunca concordei com essas práticas deles, mas assim, eu não lembro assim se eu possa ter votado mais, assim, em caso de exclusão, por exemplo, tenho uma pessoa do PT e uma do PS, não sei das quantas, entre o PT e vamos supor o Aécio, aquele cara, né? Só tinha duas opções, se fosse a Dilma e ele, então seria a Dilma no meu caso, mas eu acho que eu votei nulo, eu não lembro mais. Mas é só nesses momentos que é possível acontecer de você talvez votar em algum desses, porque eu nunca votaria, porque hoje em dia a gente já acompanhou e viu que eles são partidos que estão envolvidos em corrupção, né? E além de corrupção, que se não bastasse ser algo bem grave, envolvidos em partidos que quer matar todo mundo, né? Como o comunismo, e isso é um crime contra a humanidade que eles querem enfiar a nossa goela abaixo falando que é democracia e deturpar a nossa democracia, que na verdade a gente não tem uma plena democracia, na minha concepção, porque a gente já vem sido tirado esse direito de nós há muito tempo, né? A gente ainda tem liberdade de expressão pela internet, né? Mas aí eles estão querendo tirar isso também. Então, assim, isso pra mim é uma coisa que é inaceitável
E nós brasileiros ficar assistindo, entendeu? E ser passivos e continuar passivos, porque assim, está chegando num nível absurdo, está entendendo? Porque assim, quanto tempo a gente vai ficar assistindo e isso tá me preocupando. Eles fazendo isso e não tomar nenhuma atitude, porque eles tomam atitude. O mal eles fazem e ficam o tempo todo planejando mal e eles fazem essa CPI de fake news falando que é, a gente, que é o cidadão de bem, é miliciano, que a gente é robô, sendo que a gente trabalha, estuda e a gente faz, eles acusam a gente de fazer o que eles fazem, entendeu? Porque não fez essa CPI antes, falando das coisas que o PT fez, entendeu? Quando ele estava na campanha que eles fez inúmeras fake news. Além disso, tem muitas fake news. Quem mais foi mais caluniado ainda foi o Bolsonaro, que esse negócio de fake news. E ninguém faz fake news CPI para o outro lado, só pro lado que é de direita, entendeu? Eu não sou a favor de direito e nem esquerda. Eu estou a favor da direita porque ele está a favor das pessoas, da família. Família, quando eu falo família, tá incluindo todas as pessoas, porque você que é gay, você nasceu numa família e você tinha um pai, uma mãe. Então, você também tá incluído quando eu falo família conservadora. Tá incluindo todas as pessoas, todo ser humano, você tá entendendo? Porque na outra parte, eles querem acabar com o que se chama ser humano. Então, assim, isso eu sei que é difícil das pessoas ter consciência, né? Porque muita gente não tem essa consciência de que o partido de esquerda é um partido que não é a favor da vida e esses outros também. Porque, seja por inocência ou não, eles fazem e têm ações que eu não acredito que seja inocência, mas enfim, tem gente que vai falar sobre isso. Ah, porque eles também, coitado deles e não sei o que lá. Gente, por mais que eles sofram por causa das ações que eles mesmos têm, que nem ela tá falando, como ela foi injustiçada agora na CPI, os filhos dela. Eu entendo essa parte, que não pode ter extremista nem de um lado nem do outro, porque a família sofre. E isso, tá, é plausível, mas o que não é plausível é eles sambar na nossa cara como eles estão fazendo, eles acharem que a gente é idiota, o eleitor, né? Não só os eleitores, como os milhões de brasileiros que tinham votado nela. E além dela atrair os eleitores e o governo, que ela falou que ia fazer uma coisa e vai fazer outra, ainda por cima, ela quer sambar na nossa cara, falando que a gente é robô e milicianos, né? Então, assim, isso é uma coisa que não entrou na minha cabeça e não entra na minha cabeça como esse povo pode fazer tudo, entendeu? E continuar como se tudo corresse normalmente, entendeu? Só porque você é deputada, então você pode fazer e desfazer, você pode mandar e desmandar, entendeu? Eles têm superpoderes, esses políticos, e nós que é a população não pode fazer nada e também daqui a pouco a gente tira até a nossa liberdade de expressão, entendeu? Então é um absurdo, isso é um absurdo. Eu não tenho estado contente com isso e não tem quem me faça concordar com uma coisa dessa. E para mim é inaceitável, o absurdo do absurdo. Uma sessão desse tipo, entendeu? É só no Brasil realmente que tem uma sessão desse tipo. Mas o que não me deixa tão triste é que, pelo menos agora tem o debate entre direita e esquerda, né? Porque antes era só a esquerda. Então, vamos falar assim que a gente está um pouquinho melhor, né, do que já esteve antes. Mas eu acho que a gente precisa evoluir muito, entrar muito mais pessoas que sejam a favor da família, que sejam conservadoras, que sejam a favor da verdade, que sejam a favor de coisas boas, porque senão o negócio descamba, né? Assim, a outra coisa que eu acho, que eu falei no começo do vídeo, que era espiritual, né? Que também tem um lado espiritual que acontece. Eu acredito que tem a parte dos humanos e tem a parte espiritual. Qual que é a parte espiritual? A parte que a gente ora e espera que Deus, ele
liberte o povo, assim como ele fazia na Bíblia antes. Mas tem coisas que é ações do homem, então o que cabe a nós a gente tem que fazer. E é disso que eu tô falando que é muito incabível a maior parte da população a gente não fazer alguma coisa, porque poucas pessoas, olha o que eles fazem, entendeu? Então, assim, a gente já vive, na minha opinião, com esses órgãos emparelhados, um comunismo, antes até, entendeu? De agora, não vive numa democracia, ó. E eles invertem todas as coisas, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho que precisa ter mais união das pessoas de realmente de bem, entendeu? Em prol de ter ações em combate à defesa das pessoas do bem, porque hoje em dia isso já daqui a pouco a gente já não pode mais ter liberdade de expressão, entendeu? E eu acho que isso é um crime terrível, porque aqui no Brasil a gente é conhecido como uma nação que tem um estado laico, uma nação que tem essa liberdade, entendeu? Então isso é uma coisa inaceitável, inaceitável. Então, assim, eu queria fazer esse vídeo para poder ver o que vocês acham, o que vocês podem postar, sugestão, né? E a gente vê se eu posso, se eu tiver tempo, eu vou fazendo outros vídeos e a gente vê o que acontece, né?